Om Sadashivasamarambham Shankaracharyamadhyaman Asmat Acharya Varyantam Vande Guru Paramparam. Om. Na última aula, completamos o livro-texto do Tattva Bodha, no qual todos os termos técnicos importantes do Vedanta Shastra foram lindamente apresentados. Vimos todos esses tópicos nessas aulas. E hoje eu gostaria de encerrar o estudo do Tattva Bodha, dando a vocês uma visão geral de todos os tópicos importantes que vimos. Apenas um resumo de consolidação. Um resumo do resumo. O texto Tattva Bodha pode ser amplamente classificado em 5 partes. Primeiro, enumerarei essas 5 partes. Depois, resumirei a essência dessas partes. A primeira parte é aquela que trata das qualificações exigidas para a autoinvestigação ou estudo vedântico. Qualificações é a primeira parte. Em sânscrito é chamado de Adhikaritvam. Adhikaritvam significa elegibilidade. Yogyata. Então, qualificações ou elegibilidade são a primeira parte. A segunda parte é a análise do indivíduo. Em sânscrito, indivíduo é chamado de Vyashtihi, microcosmo. Então, a análise do micro. A análise do individual é a segunda porção. A terceira é a análise do total. Em sânscrito, o total é chamado Samashtihi. Assim, Samashtihi Vichara. Primeiro Vyashti e depois Samashtihi Vichara. A análise do macrocosmo. Esta é a terceira parte. Então, a quarta parte é a unidade essencial do indivíduo e do total. A unidade essencial do indivíduo e do total. Vyashti, Samashti, Swarupa Aikyam. Swarupa significa o essencial. Assim, Swarupa Aikyam significa a identidade essencial do micro e do macro. Este é o quarto tópico. E depois, o quinto e último tópico é o conhecimento desta identidade essencial e o benefício deste conhecimento. Aikya Jnanam e Aikyam Jnana Phalam. Vyashti Samashti Swarupa Aikya Jnanam. Isso é elaborado. O conhecimento dessa unidade essencial, bem como os benefícios desse conhecimento. Em linguagem simples, Jnana Phalam ou Jnana Phale. Esta é a quinta porção. E isto é o Tattva Bodha. Agora, veremos os principais pontos que discutimos antes. O primeiro é a elegibilidade ou qualificação. O que me torna qualificado para a investigação espiritual? Lá, vimos a qualificação quádrupla, Sadhana Chatushtayam, que é discriminação, desapego, desejo e disciplina. Desejo de libertação. A discriminação ocorre entre o objetivo real da vida e todos os outros falsos objetivos da vida. Portanto, existem tantos objetivos falsos, objetivos de imitação, objetivos aparentes. Não deveríamos nos apaixonar por esses objetivos falsos chamados preyas. Deveríamos ser capazes de identificar o verdadeiro objetivo. Essa capacidade de diferenciar o verdadeiro objetivo da vida dos falsos objetivos da vida é chamada de discriminação. Desapego é reduzir todos os falsos objetivos, como dinheiro, posição, posses, relações,
Todos esses são objetivos falsos da vida. Reduzir esses objetivos falsos, transformá-los em meios simples, apenas para atingir o objetivo real. Assim, converter os objetivos falsos em meios e, consequentemente, não dar a eles importância indevida. Quando você olha para eles como objetivos, você dá a eles importância exagerada. Quando os objetivos são reduzidos a meios, você não dá menos importância, você dá a devida importância. Essa remoção da importância indevida de objetivos falsos é desapego. A paixão se foi. A obsessão se foi com relação aos objetivos falsos da vida. E a próxima qualificação mencionada é o desejo. E o desejo é um impulso ardente para a realização do objetivo real. Nutrir o desejo pelo objetivo real da vida e até mesmo reorientar nossa vida, nossas associações, nossas atividades. Todas essas coisas são reorganizadas e reorientadas para nutrir o desejo pelo objetivo real. Porque inicialmente o desejo é apenas um desejo fraco e vago. Então este é o terceiro. Desejo pelo objetivo real. E em quarto lugar, disciplina. Disciplina é a sintonização de todos os nossos órgãos para a realização, para o cumprimento do verdadeiro objetivo. Então, uma sintonização de todos os órgãos, tornando os órgãos amigáveis ao conhecimento espiritual. Uma orientação favorável ao Vedanta. Uma sintonização, um ajuste fino. Todos os órgãos significa o corpo físico, os órgãos dos sentidos, a mente, o intelecto, todos eles. Isso é chamado de disciplina. Portanto, discriminação, desapego, desejo e disciplina são as 4 qualificações que me tornam elegível para a investigação. Sem esta elegibilidade, se eu tentar entrar na investigação espiritual, o que pode acontecer é que a investigação não terá êxito. Tornar-se-á um mero estudo acadêmico. Se a investigação espiritual deve se tornar um estudo acadêmico, ou se deve se tornar um exercício de autotransformação, depende se eu tenho a elegibilidade ou não. Então, a elegibilidade é enfatizada. E o Tattvabodha não menciona como adquirir a elegibilidade. Então temos que supor que a elegibilidade das qualificações quádruplas. As 3 primeiras são realizadas através do Karma Yoga. Quais são as 3 primeiras? Discriminação, desapego e desejo. Desejo de quê? Desejo pelo objetivo real. Então, os 3 primeiros Ds são realizados através do Karma Yoga. O que é Karma Yoga? Já vimos nas primeiras classes. E a 4ª e última qualificação é realizada através de Upasana Yoga, também chamada de Ashtanga Yoga, também chamada de Samadhi Yoga. Estas são as várias palavras usadas. Temos usado a palavra Upasana. O que é Upasana Yoga? Também já vimos nas classes anteriores. Então, qual o nosso trabalho? Através do Karma Yoga, adquira as 3 primeiras qualificações. E através de Upasana, adquira a 4ª qualificação. E uma vez que eu passe por Karma Yoga e Upasana Yoga com sucesso, sou elegível para a investigação espiritual. Se você chamar a primeira parte de modo de vida religioso, a investigação espiritual é o aspecto filosófico da vida. A religião me dá qualificação. A filosofia me dá sabedoria. Então esta é a primeira parte do Tattvabodha.
E agora iremos para a segunda parte do texto, que é a análise do indivíduo. E nesta parte, vimos que o indivíduo é classificado em duas partes: a parte material do indivíduo e a parte espiritual. Anatma Ansha e Atma Anshaha. A parte material e espiritual. Cada indivíduo é uma mistura de ambas. E para conveniência de compreensão, a parte material do indivíduo é dividida de duas maneiras. A primeira é a divisão dos corpos: corpo grosseiro, sutil e causal. Um método de divisão da parte material do indivíduo, com base na sutileza da matéria. Os três corpos são apenas camadas de matéria. Então por que você classifica em três? Por causa da sutileza do assunto. Então temos um corpo grosseiro, um corpo sutil e um corpo causal, que é mais sutil de todos. Os três são corpos. Todos são matéria, mas a textura difere, por assim dizer. E para nossa própria conveniência, a mesma parte material foi dividida em 5 camadas, a partir do ângulo da função. Então, a primeira divisão é baseada na sutileza, e a segunda é baseada na função. Divisão pela sutileza e divisão funcional. E quando foi dividido em 5 camadas com base na função, Tattvabodha apontou que temos uma parte que é anatômica, é a anatomia. Temos a segunda parte, que é fisiológica, composta pelas funções da anatomia. E a próxima é a parte psicológica, o emocional. A parte emocional ou psicológica. Então a próxima camada é a parte racional ou intelectual, lidando com o aspecto cognitivo. Eles falam sobre psicologia cognitiva, mas cognição aqui significa conhecimento. É a parte cognitiva ou o aspecto racional, intelectual. E o quinto e último é o aspecto inconsciente ou adormecido da personalidade, que não é muito claro, nem é visivelmente perceptível, mas está tudo lá dentro. É o inconsciente, ou a parte adormecida. Então temos o anatômico, fisiológico, psicológico, intelectual e o inconsciente, ou subconsciente. E essas 5 camadas pertencem a quê? Pertencem à parte material do indivíduo. Então, quer sejam as 3 camadas chamadas os 3 corpos, ou as 5 camadas chamadas de 5 coxas, todas elas são a parte material do indivíduo. E o Tattvabodha apontou que além da parte material, temos a parte espiritual, que é o princípio consciência, ou Chaitanya Ansha, que é diferente das 5 camadas, diferente dos 3 corpos, que está ciente de tudo isso. É o que chamamos de consciência testemunha, ou Sakshi Tattvan, ou Chaitanya Tattvan. E vimos que essa consciência não é uma parte do Ansha material, do corpo material. É uma entidade distinta. E todos nós vimos que a natureza dessa consciência não é limitada pela parte material, não é afetada pelas atividades da parte material, etc. Nós vimos no tópico Atma. Então, o indivíduo foi dividido em partes materiais e espirituais. A parte material é chamada Anatma, e a parte espiritual é chamada Atma. E este Atma também recebe outro nome, Brahman. Atma é conhecido por outro nome, Brahman. Assim, este é o segundo tópico do Tattvabodha, a análise do micro, o indivíduo. Agora temos que passar para o terceiro tópico, que é a análise do total, do Samashti, do macro, que é o universo.
Jagat Vicharaha ou Shrishti Vicharaha. Estas são as palavras sânscritas usadas no Shastram. E o que vimos nesta parte? A coisa mais importante que vimos é que o universo nunca é criado. Uma ideia muito, muito importante que devemos receber e assimilar. Nunca deveríamos fazer a pergunta quem criou o mundo, ou por que o mundo foi criado, etc. As questões são irrelevantes, porque o universo nunca é criado. E por quê? Por causa da lei mais importante. E qual é essa lei? A matéria nunca pode ser criada. A matéria nunca pode ser destruída. Então, o Tattvabodha apontou que o universo estava lá o tempo todo. A única coisa é que ele não estava na mesma forma. O universo é sempre existente, mas nem sempre existe na mesma forma. Agora, o universo está disponível em forma perceptível, visível e transacional. Mas antes, o próprio universo existia em forma latente, não manifesta, ou potencial. E este universo também é chamado de universo causal, também conhecido como Maya. Maya é outro nome para o universo. Um nome dado quando o universo está em forma adormecida. Assim como o gelo é o nome dado para a água quando ela está em condição sólida. Da mesma forma, o universo é chamado Maya quando está em condição de semente, dormente, potencial, não manifestado, causal. Ali é chamado Maya, ou universo causal. E o universo é totalmente material por natureza, matéria por natureza. Então o que acontece? Este universo causal evolui no momento apropriado. E esta evolução é erroneamente chamada de criação. Assim, criação é uma palavra imprópria para manifestação ou evolução. Então nunca devemos usar a palavra criação. Devemos usar a palavra manifestação. E a manifestação evolui em 2 estágios. O primeiro estágio da evolução é o universo causal, que se torna o universo sutil. Universo sutil significa que não é nem totalmente imanifesto, nem totalmente manifesto. É uma condição intermediária, como o crepúsculo. Se às 5 horas da manhã perguntamos se é dia ou noite, o que você dirá? Dizemos amanhecer, às vezes anoitecer. Amanhecer ou anoitecer significa o quê? Que não podemos chamá-lo nem de totalmente escuro, nem de totalmente claro. É misto. Em todos os lugares, a natureza mista. Da mesma forma, um adolescente. Você não pode dizer se ele é uma criança ou um adulto. E isso é um problema eterno. Por isso passamos por momentos difíceis. Porque você pensa que ele é uma criança, mas ele pensa que é um adulto. Então você sente que ainda precisa aconselhar, mas ele sente que é livre. Todas as coisas misturadas são problemas. Não significa nem aqui nem ali. Uma área nebulosa, vaga, cinzenta. Assim, o universo causal torna-se universo sutil. E mais tarde é criado, ou manifestado, o universo grosseiro, visível, manejável, transacionável e analisável. Na verdade, os cientistas estão arranhando o universo grosseiro apenas. Eles nunca entenderam o que é o universo sutil. Pergunte ao cientista o que é a mente. Mesmo agora, o cientista não consegue entender. É por isso que eles não sabem se a psicologia deve ser classificada como ciência ou especulação. Ela não é objeto do estudo científico, mas ao mesmo tempo a mente desempenha o papel mais importante em nossa vida, porque todos os nossos problemas estão na mente. E se não somos capazes de compreender a mente, que é sutil, onde está a questão de compreender o universo sutil? Onde está a questão de estudar o causal?
Onde está a questão de compreender o Atma, que está além do causal? A ciência é rudimentar. E Newton ou alguém disse isto? Estamos apenas brincando com algumas pedras na praia, enquanto a grande verdade é o oceano à sua frente. Então a ciência está apenas brincando com as pedras na praia, que não tem nenhuma conexão com a realidade. A realidade é o vasto oceano. Bem, de qualquer forma, vamos voltar para o tópico. Então, o universo causal se torna o universo sutil, que se torna o universo grosseiro. E isso é chamado de criação, mas devemos entender como manifestação. E de acordo com o Shastra, isto é um processo eterno. Causal evoluindo para sutil e grosseiro, depois dança por algum tempo e novamente é reduzido à forma causal. Exatamente como nós vamos dormir diariamente e novamente acordamos. Estado de sono profundo e um semi-despertar, ou seja, sonho, que é um despertar parcial, então o despertar completamente. Assim como fazemos isso diariamente, no nível cósmico também ocorrem expansão e contração. E este é o estudo do macro, Srishti Vicharaha. E agora o quarto tópico. Então vimos qualificação, micro, macro, e agora Aikyan, entre micro e macro. Isso eu disse ser o tema central, o tema mais importante. Então temos 3 fatores para estudar. Temos o micro-indivíduo, consistindo de 3 camadas. Quais são as 3 camadas? Corpo causal, corpo sutil e corpo grosseiro. 3 camadas. E temos o universo macro, também consistindo de 3. Universo causal, universo sutil e universo grosseiro. Assim, temos micro e macro. E temos uma terceira entidade que frequentemente esquecemos. E qual é essa terceira entidade? O princípio consciência, que é diferente tanto do micro quanto do macro. Porque o micro é matéria e o macro também é matéria. Ambos são materiais por natureza. Assim, Vyashti macro e Samashti macro Vyatirikta consciência asti. E encontramos uma coisa interessante. E o que é isso? Micromatéria e macromatéria, sendo matéria, são insencientes por natureza. Mas mesmo sendo insencientes, ambos são capazes de funcionar como um meio para a consciência. No Shastra é chamado Upadhihi. Assim como a lâmpada e o filamento não têm luz própria, mas têm uma capacidade peculiar. E o que é isso? Eles podem funcionar como um meio para a eletricidade. E quando funcionam como meio para a eletricidade, a lâmpada se torna uma lâmpada brilhante. Da mesma forma, micro e macro podem servir como lâmpadas, como se fossem lâmpadas para a consciência. Para a consciência micro ou macro? Lembre-se, na consciência não existe micro ou macro. Então, na consciência, Vyashti, Samashti, Bheda não existe. A eletricidade é uma, quer a lâmpada tenha 5 watts ou 5.000 watts. Luz do quarto ou uma luz de busca. E quando a consciência funciona através desses 2 meios, de acordo com a natureza dos meios, a consciência sofre uma distorção que chamamos de consciência refletida. Você se lembra? CO se torna CR no nível micro e CR no nível macro. CR é a consciência refletida. Então, micro CR e macro CR. E naturalmente o reflexo terá distorções. Em ambos os meios ocorrem distorções. No meio micro,
como o meio é inferior, ela fica distorcida e dotada de qualidades inferiores. Nikrishta gunaha. E a consciência original tem qual guna? A consciência original não tem gunas. Nirguna é CO. Não tem propriedades inferiores ou superiores. É livre de propriedades, livre de atributos. Quando ela se manifesta em Nikrishta Upadhi, ela é dotada de atributos inferiores e é chamada de Jivaha. Então, Jiva é CR, obtida em um meio inferior. E a mesma CO se manifesta e funciona no macro. E como o meio macro é superior, Utkrishta Upadhi, ali a distorção é distorção positiva. Utkrishta Upadhitvat Krishta Guna. Atributos superiores estão lá no macro CR. E este macro CR com atributos superiores é chamado Ishwaraha. Então, Jiva também é CR e Ishwara também é CR. E do ângulo CR, eles são totalmente diferentes, porque um tem atributos inferiores e o outro tem atributos superiores. Um é desamparado e o outro é o que ampara. Anathaha, anatha, nathaha. Dhinaha, dhina, bandhuhu. Dasaha, swami. Então, o micro CR é Dasaha, o macro CR é Swami. CO é Dasa ou Swami? CO não é nem Dasa nem Swami, porque não tem atributos inferiores e não tem atributos superiores. Não é nem Karyan nem Karanam. Não é nem macro nem micro. E, portanto, do ângulo CR existe diferença. Existe Bedhaha. Enquanto se você sabe que CR não é nada além de CO, que está se manifestando por meio de um meio distorcido, lembre-se do exemplo. Existe um espelho convexo e existe um espelho côncavo, e eu estou aqui. O espelho convexo exibe uma face alongada, e o espelho côncavo exibe uma face encurtada. Qual é o meu atributo? Alongamento ou encurtamento? Nenhum deles é meu atributo. Alongamento é uma forma de distorção, e encurtamento é outra forma de distorção. Eu estou livre de ambos. Essa capacidade de separar intelectualmente o meio, não fisicamente. Porque assim como nenhuma coisa física pode ser separada do espaço, o espaço sendo todo penetrante, similarmente você nunca pode separar o meio micro ou o meio macro da consciência. Então a separação deve ser feita em termos de entendimento ou sabedoria. E você separa o meio micro e macro. Esquece as distorções como sendo incidentais. E se assume como CO, sem distorções. Aham Brahma Atma Asmi. Aham na Jivaha, Aham na Ishwaraha, Aham Jiva Ishwara Vyatirikta Brahmatma Asmi. CO. Isso é chamado Vyashti Samashti Swarupa Aikyan. Jivatma Paramatma Aikyan. E esta porção é chamada porção Mahavakyan. Qualquer porção onde isso é discutido, onde a unidade essencial é discutida, a porção é chamada de porção Mahavakyan. Este é o quarto tópico do Tattva Bodha. Depois vem o quinto e último tópico. E qual é ele? Aikya Jnanam e Aikya Jnanapalam. Não é suficiente que as escrituras digam isso. Se apenas as escrituras dizem isso, apenas as escrituras serão liberadas. Então eu tenho que receber essa sabedoria. E ela deveria se tornar minha sabedoria. Deveria se tornar um fato para mim.
E a busca por essa sabedoria é chamada de busca por Jnana, também chamada de Jnana Yoga. Jnana Yoga significa a busca por essa sabedoria, analisando o indivíduo, analisando o total, chegando à natureza essencial e vendo o fato de que a natureza essencial é uma. O meio refletor é diferente, consciência refletida é diferente, mas CO, a consciência original, a essência, é uma. Ver isso como um fato. E este Jnana Yoga consiste em 3 exercícios que estudamos enquanto discutimos Jnana Yoga. Espero que esteja claro sobre Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga. Karma Yoga e Upasana Yoga me dão o quê? Elegibilidade. Jnana Yoga me dá o quê? Sabedoria. Então, qual devo seguir? O que eu quero? Elegibilidade ou sabedoria? Sem elegibilidade, a sabedoria não pode vir. E sem sabedoria, a elegibilidade é inútil. E, portanto, você precisa de Karma Yoga e Upasana Yoga compulsoriamente para obter elegibilidade. E você tem que necessariamente vir para Jnana Yoga para obter a sabedoria. Não há escolha entre os 3. Então, nunca diga, você vai no caminho do Karma, você vai no caminho de Upasana, eu vou pelo caminho do Jnana. Nunca diga isso de agora em diante. Os 3 são importantes. Os 2 primeiros dão elegibilidade e o terceiro dá sabedoria. E o que é esse processo? Eu disse que o processo triplo de receber a sabedoria começa com Shravanam, que envolve o estudo sistemático e consistente das escrituras por um período de tempo, sob a orientação de um acharya competente. Esse processo é chamado Shravanam. E o próximo é converter o conhecimento em convicção, que nada mais é do que a remoção de qualquer dúvida sobre esse conhecimento. O intelecto não deve levantar nenhuma objeção. Eu deveria estar completamente convencido. Eu sou apenas CO, no vestido, na fantasia de CR. E, portanto, a vida CR é apenas um drama, como um filme. Não estou muito preocupado com esse drama CR. Isso deve se tornar uma convicção. Então, converter conhecimento em convicção é chamado Mananam, que consiste em remover todas as dúvidas. Qualquer dúvida. É por isso que um professor fica feliz se o aluno levanta questões ou dúvidas. Um professor vedântico nunca é perturbado pela dúvida, porque isso não é uma questão de crença, mas é uma questão de saber. Onde existe crença, vem o questionamento e não é permitido. E onde a compreensão vem, o questionamento é uma bênção. Se o aluno não sabe fazer perguntas, o professor treinará o aluno para fazer perguntas. Essa parte é chamada Mananam, que eu chamo de remover os obstáculos intelectuais para esse conhecimento. E a terceira e última parte deste exercício é chamada Nididhyasanam, que é a assimilação desta sabedoria, através da qual aprendo a sair dos velhos hábitos de vida. Porque tenho vivido como se fosse a consciência refletida, CR, e existe um modo de vida, CO. O modo de vida, CR, é chamado de modo de vida sansárico, o tempo todo com medo, inseguro, ansioso, deprimido ou preocupado. Esta é a biografia de CR. E viver essa vida tornou-se minha segunda natureza. Fui condicionado a viver dessa maneira. Nididhyasanam é um processo de descondicionamento. Às vezes o descondicionamento parece outra forma de condicionamento. Porque imagine que você torceu uma corda 100 vezes para o lado direito, ou um fio de telefone que fica enrolado. Se você quiser torná-lo normal, o que você deve fazer? Não é torcer 100 vezes para o lado direito. Você deve torcê-lo 100 vezes para o lado esquerdo.
Então, como a orientação CR é tão forte, tenho que viver uma vida alerta e deliberada de descondicionamento ou reorientação. Isso é chamado de Nididhyasanam. Pode ser na forma de ouvir os ensinamentos ou na forma de ler os Shastras. Então, ouvir, ler, escrever, discutir, ensinar, todas essas são diferentes formas de Nididhyasanam. Ou por qualquer método que usamos para assimilar a sabedoria e para torná-la minha. Jnanam é chamado Jnana Nishta. Então, converta conhecimento em convicção e converta convicção em Nishta. Eu traduzirei Nishta como transformação total. Como eu disse, transformação pode ser traduzida como transcendendo a forma. Transcender a forma significa que eu sou CO, que é sem forma. Então, converter o eu com forma em eu sem forma é transcender a forma. Eu chamarei isso de transformação. E essa transformação é chamada Jivan Mukti. Assim, obtém-se conhecimento através de Shravanam, Mananam e Nididhyasanam. E Jnanaphalam é a transformação total. Não é transformação física, transformação psicológica. A vida, que antes era um fardo, torna-se um esporte depois. Os problemas são convertidos em desafios. Não há mudança no mundo das pessoas, mas há mudança na minha maneira de olhar. Minha perspectiva mudou. Anteriormente eu via uma cor preta, escura, tudo estava escuro. E agora vejo uma cor brilhante. Tudo é brilhante. Nandati Nandati Nandatyava. E essa vida transformada é chamada Jivan Mukti. E como resultado desse Jnanam, uma pessoa supera todos os Punya Papa Karmas também. Sanchita Karma, Agami Karma, Prarabdha Karma. Sanchita Karma é queimado. Agami Karma é evitado. Prarabdha Karma é esgotado. Sem reações adversas, sem respostas adversas. E uma vez que os 3 karmas desaparecem, o corpo cai e a pessoa não renasce. Outro corpo não é necessário, porque não há mais karmas a serem esgotados. E a ausência de renascimento é chamada Videha Mukti. Punarjanma Abhavaha. Então, Jivan Mukti e Videha Mukti são os 2 resultados de Jnanam. E com isso, o texto Tattva Bodha acabou. E você deve estar familiarizado com todos esses tópicos. Quaisquer que sejam os textos escriturais que você estude. Até mesmo as Puranas usam muito essas terminologias. Portanto, leia isto com a maior frequência possível e esteja familiarizado com essas definições. E com isso, concluo o meu estudo do Tattva Bodha. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.